Tenho por objetivo, ao fim desse vídeo, você saber responder o que significa a serpente de bronze na Bíblia, o que Jesus fala sobre a serpente de bronze e o que aconteceu com ela depois de muitos anos após Moisés ter morrido. Então, se você gosta de estudo bíblico, toca no botão preto logo abaixo aqui e inscreva-se no canal. Observe comigo, na conversa com Nicodemos, o Senhor Jesus, além de enfatizar a necessidade do Novo Testamento, ele destacou a importância da sua morte. Ele fez uma comparação entre o levantar da serpente por Moisés no deserto e a sua própria morte na cruz do Calvário. O texto diz: e do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João capítulo 3, verso 14. Jesus fala aqui da história que está registrada em Números capítulo 21. Observe que no episódio narrado aqui em Números, capítulo 21, dos versos 5 a 6, compreendemos por que Moisés ergueu a serpente de bronze. O povo de Israel pecou contra Deus e murmurou contra ele, sendo castigado por serpentes abrasadoras, resultando na morte de muitos israelitas por suas picadas. Para interpretar esse caso, é crucial entender que a serpente está relacionada a Gênesis 3:1, representando o pecado cujo veneno, de acordo com Romanos 5:12, nos leva à morte. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Para os que haviam sido mordidos pela serpente, a única solução para eles era olhar para a serpente levantada por Moisés. Assim como a morte de Cristo é o único remédio para o pecado. Em Isaías 45:22 diz: olhai para mim e sereis salvos. O ato de erguer a serpente de bronze numa haste simbolizava que o Salvador seria morto por crucificação. Romanos 8:3 fornece uma explicação mais clara do que isso de fato significa, do que esses eventos estão representando. A serpente de bronze, ela tinha semelhança da serpente abrasadora, mas não continha veneno. Da mesma forma, Jesus Cristo veio em semelhança de carne pecaminosa, mas nele não havia pecado. Entenda que o bronze no Antigo Testamento ele era símbolo da execução do julgamento. Foi na cruz que Cristo suportou e consumiu a ira de Deus contra o pecado. Portanto, sua morte é a solução para o pecado, mas apenas para aqueles que creem em sua morte na cruz. Assim como se alguém tivesse sido picado pela serpente e não olhasse para a serpente morreria, hoje quem foi alcançado, tocado pelo pecado, se não olhar para Cristo, viverá e morrerá no pecado. Preste atenção que para ser salvo é um ato simples. Eles tinham que olhar para a serpente. Isto mostra o desejo de Deus em nos salvar. Ele não criou um rito complicado para nos poder salvar. Nós só temos que crer. O texto diz: e de modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A título de curiosidade histórica, vou responder qual foi o fim da serpente de bronze levantada por Moisés. Mas antes, peço para você inscrever-se aqui no canal para mais vídeos como esse. Esse fato da destruição da serpente de Moisés nos é relatado no segundo livro dos Reis. No capítulo 18, dos versículos 3 a 4, nós lemos: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos. E fez em pedaço a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso. Ele chamava de Neustã. Observe que o povo de Israel fez da serpente de bronze um instrumento de idolatria. E com a chegada desse rei, após muitos anos, que trouxe um despertamento espiritual para Israel e entendia que somente a Deus incenso deveria ser queimado, ele destrói a serpente de bronze, porque é normal o ser humano pegar um instrumento que Deus utilizou para nos abençoar e agora tirar os olhos do abençoador e focar os olhos naquilo que foi um instrumento pedagógico de Deus para aquela situação, para aquele momento, e formar ali uma prática idólatra.
Tem pessoas que, baseada no momento que levavam um lenço de Paulo e pessoas eram curadas, eles começam a vender lenço, sabonete, água ungida. Tudo isso é misticismo e é condenado pela Bíblia. Amém? Que você possa entender que quando Deus passou ali a instrução para olharem para a serpente, era que futuramente aquilo seria aplicado à obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu te espero nesse próximo vídeo.